Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 6. O título da nossa aula de número 6 é Atributos de Deus. É o mesmo título da nossa aula de número 5. E nós temos alguns objetivos a serem alcançados com esta aula. No final dela, você terá, basicamente, que apresentar 5 comportamentos. Acompanhe comigo na sua televisão. Em primeiro lugar, relacionar a vontade de Deus à criação, Israel e ao homem como um ser total. Segundo, explicar o que se entende por justiça distributiva, remunerativa e retributiva de Deus. Terceiro, dar definição da bondade de Deus. Quarto, definir o amor e a graça de Deus conforme estudados no texto 4. 5. Dizer, segundo a Bíblia, o que se entende por misericórdia e longanimidade de Deus. Estes são os nossos objetivos. O texto de número 1 da nossa aula fala sobre a vontade de Deus. Deus criou todas as coisas e regulou as coisas criadas debaixo da sua vontade. No Salmo de número 135, versículo 6, o salmista disse o seguinte: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo o que o Senhor aprouve, tudo aquilo que Ele fez. É claro que isso está ligado à sua soberania, mas também à sua vontade. Essas coisas vieram à existência por causa da vontade de Deus. E nós percebemos a ação da sua vontade, por exemplo, nas coisas criadas, na criação dos seres angelicais, através das coisas materiais criadas, através do surgimento de Adão e, posteriormente, de Eva no planeta Terra, a criação do próprio planeta, enfim, todas as coisas existentes se tornaram concretas, palpáveis, por causa da vontade de Deus. Percebemos a vontade de Deus manifesta, por exemplo, na vida do povo de Israel. Deus desejava manifestar-se aos homens e, para isso, ele teria que estabelecer para si uma nação. E essa nação teve como embrião uma família, a família de Abraão. Deus o chamou para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para um lugar que Deus lhe mostraria. Abraão, em obediência, foi para Canaã, e ali Deus lhe deu Isaque. Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou 12 patriarcas, e aí nós conhecemos a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, e após muitos anos ali, a Bíblia diz que o faraó que reinava havia se esquecido de José e colocou sobre o povo de Deus um jugo pesado de escravidão. Então o Senhor levantou Moisés e, manifestando o seu poder naquela terra, deixou o Egito praticamente falido, e o povo de Deus saiu de uma forma triunfante do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pés secos, durante 40 anos peregrinou no deserto, e então Moisés, que morreu às margens do Jordão, foi substituído por Josué. Este atravessou aquele pequeno rio e então apossou-se das terras que estavam da além do Jordão. Nós percebemos Deus estabelecendo para si uma nação, para através desta nação nos legar os seus oráculos, a palavra de Deus, e também através desta nação permitir que o seu Filho encarnasse, que ele viesse ao mundo e como Cordeiro imaculado pudesse morrer pelos nossos pecados. É a vontade de Deus para esse planeta de uma forma geral, para a humanidade, mas a sua vontade de forma específica através da nação de Israel. Nós percebemos o cumprimento de profecias no que diz respeito a este povo, apontando para o fato de que Deus escolheu esta nação de uma forma muito especial, para que através dela viesse o Messias, viesse aquele que remiria os perdidos, aquele que através do seu sangue salvaria aqueles que se arrependessem. Nós percebemos a vontade de Deus, por exemplo, quanto ao homem perdido.
Adão, lá no Éden, estava como um representante federal da raça humana, e a Bíblia diz que o seu pecado passou a todos os homens. Todos se tornaram pecadores. Mas o plano de Deus, no que diz respeito ao pecador, é que ele se salve. Porque o nosso Deus é um ser tão amoroso que não quer que ninguém se perca. Eu quero compartilhar com você Isaías capítulo 55, versículo de número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse texto é muito claro em mostrar que a vontade de Deus quanto ao pecador é que ele seja salvo. O pecador pode escolher o caminho da iniquidade ou o caminho da equidade, isto é, o caminho da retidão. Tudo depende de uma decisão pessoal sua em aceitar os desígnios e a vontade do Senhor para a sua existência. A vontade de Deus quanto ao salvo, quanto ao crente, é muito clara. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4 e 3 nos diz que a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. O homem é salvo, e esse é o plano de Deus, que todos se salvem, mas ao ocorrer o milagre da salvação no indivíduo, ele então passa a ser alguém cuja vontade de Deus ao seu respeito é que ele se santifique. A santificação é o grande patrimônio do crente. A teologia da prosperidade ensina que nós precisamos ter o máximo de bens possível e, ajuntando muito dinheiro e bens materiais, isso refletirá a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor. Nós não podemos crer nisso porque o conceito bíblico de prosperidade é muito mais abrangente. O indivíduo próspero é aquele que vive debaixo do temor do Senhor e tem uma vida embasada na santificação. Aliás, já dizia o grande poeta português que a verdadeira prosperidade é a prosperidade moral e o que passar disso é uma questão de aquisição de bens materiais. A vontade de Deus, com o crente em particular, é que ele viva em santificação.